Toda a igreja, levante sua mão direita, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, diga em nome do Senhor Jesus, fala ao meu coração, através da Tua palavra, neste momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus, assim eu te peço e eu te agradeço, amém. Meus amados, o tema é: por que devo crer no quê? Na Bíblia. Qual é a pergunta? Não, a toda a igreja, qual é a pergunta? Por quê? Alguém um dia chegou e disse: a Bíblia é a palavra de Deus. Alguém disse para você: olha, você tem que crer na Bíblia, porque na Bíblia está a palavra de Deus. Tá, mas quem disse que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem disse que a Bíblia realmente nela está a palavra de Deus? Entende o que eu estou dizendo? Que uma pessoa pode chegar para você e falar: não, eu vou crer num livro que foi escrito por homens, só porque alguém disse que eu tenho que crer porque é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, capítulo 3, verso 16, está aqui no telão, você pode acompanhar: toda a escritura é inspirada por quem? Por Deus, e útil para ensino, repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Digam graças a Deus. Então Paulo está dizendo que toda a escritura é inspirada por quem? Por Deus. Mas até aí você continuaria dizendo: tá bom, bicho, mas tá bom, Paulo que está dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus, e eu vou acreditar porque Paulo falou então que a escritura foi inspirada por Deus. Por que você deve crer na Bíblia? Eu vou mostrar para você, haja vista estarmos nesse mês da ressurreição, estarmos falando a respeito da morte do Senhor Jesus, já que sexta-feira agora é a sexta-feira da paixão, numa semelhante a esta, Ele se entregou por nós na cruz do Calvário, tá certo? Eu vou mostrar para você algumas profecias. Você pergunta: o que é profecia? É um relato, não é uma adivinhação, tá? Não é adivinhação, mas é a previsão, é o anúncio de algo que está para acontecer, quando aparentemente não tem como acontecer aquilo, tá certo? Eu vou mostrar para você profecias, eu selecionei algumas, haveria outras mais, e eu gostaria, por favor, que você colocasse muita atenção, todos os obreiros e obreiras também, todos os servos, prestassem atenção, para todos aprenderem. A mensagem de hoje, ela é de ensino. A Bíblia está dizendo que a palavra de Deus, toda a escritura serve para ensino. Serve para quê? Para repreensão, para correção, para educação na justiça. Bem, ela serve também para despertar a sua fé. N mensagens você ouve na igreja, sim ou não? E eu quero hoje ensinar a você algo muito importante para que você entenda do porquê que você deve crer, acreditar na Bíblia Sagrada, na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. A primeira profecia que nós separamos, Zacarias, capítulo 11. É fácil você encontrar o livro de Zacarias, porque ele é o penúltimo livro do Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento é qual? Malaquias, não é isso? Malaquias, que é antes de Mateus, é um dos livros que a gente vai usar muito também. Então Zacarias fica antes de Malaquias. Capítulo 11, verso 12, ele diz assim, está aqui no telão, você pode ler comigo também: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário, quanto? Não ouvi, quantas moedas? 30 moedas de prata. Aí você dá um pulinho lá no livro de Mateus, capítulo 26, você está em Zacarias, depois vem Malaquias, Mateus, ok? Mateus capítulo 26,
verso 14 e 15. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. Estava negociando para ele vender Jesus, para ele entregar Jesus. E pagaram-lhe, quanto toda a igreja pode dizer? 30 moedas de prata. O profeta profetizou lá atrás, e agora estava o quê? Se cumprindo. Quem compreendeu, por favor, em nome de Jesus? Aconteceu. Jesus foi vendido por quantas moedas de prata? 30 moedas de prata. Outra profecia, volta lá em Zacarias novamente, no livro aí do profeta de Zacarias, no mesmo capítulo 11, só que o versículo 13 agora diz assim: então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas. Você veja, quem disse aqui foi o Senhor. Então ele está falando esse preço que eu fui avaliado. Jesus foi avaliado por quantas moedas de prata? 30 moedas de prata. Acharam que Jesus valia isso. Ó, você vai entregar ele, Judas? Tá, nós vamos pagar por ele então 30 moedas de prata. Então ele diz assim: então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, ironizando obviamente. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Volta lá em Mateus 26. Mateus 27, perdão. Não é isso? Mateus 27, versículos 4 e 5. Quando Judas, tomado pelo remorso, vendo tudo que aconteceu com Jesus e tal, ele volta lá aos sacerdotes e diz assim, você pode ler comigo? Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa se é contigo ou se o problema é teu. Se você traiu, se o problema é teu. Não tem nada a ver com isso. Então Judas, presta atenção, olha o cumprimento da profecia, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aí você vai dizer: não, bicho, lá está dizendo que seria arrojado na casa do oleiro. E quem é o oleiro senão Deus? Deus não é o oleiro que pega o vaso de barro na mão e dá a ele o formato que ele quiser? Amém, igreja? Então ele diz que seria lançado na casa do oleiro. E Judas foi lá e jogou de volta na casa de Deus as 30 moedas de prata. Amém, igreja? Está entendendo sim ou não? Eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou falar de outros profetas aqui, profetas que nunca viram Jesus, profetas que viveram em tempos diferentes. Viveram em tempos o quê? Diferentes, que nunca se viram também, e profetizaram a respeito do Senhor Jesus, falaram coisas semelhantes e iguais também, a respeito do sofrimento vicário do Messias, do sofrimento do Senhor Jesus. Vejamos a profecia de Isaías 53, versículo 7. Vai lá no profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7, diz, está aqui no telão também: ele foi o quê? Oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha, o quê? Muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías estava profetizando. Isaías não sabia naturalmente quem seria Jesus, quem era, mas ele profetizava que a respeito de algo que estava para vir, não profetizava a respeito da sua vida. Então ele diz que seria levado como ovelha muda, que não iria abrir a boca, não iria se defender. Vamos lá em Mateus 27, versos 12, 13 e 14. Volta lá em Mateus de novo. Mateus 27, versos 12. Diz assim: e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, agora é o cumprimento, estão entendendo sim ou não? Eu estou mostrando o que primeiro? Uma profecia e depois o cumprimento. Vamos lá, vamos ver se todo mundo está entendendo. Primeiro eu estou mostrando o que? A profecia e depois o cumprimento. Para você ver se a palavra
se cumpriu ou não. Amém, gente? Para ver se o que Deus falou lá atrás era verdade ou não. Porque a pergunta é, por que eu devo crer na Bíblia? Então estou querendo mostrar para você que aqui não é qualquer livro. É o livro que o que está escrito acontece. Amém, pessoal? O que foi profetizado vai acontecer. Está claro? Sim ou não? Então verso 27, capítulo 27, versículo 12 diz: e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada o que? Respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus o que, meus amados? Não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Meus amados, como é que você pode imaginar uma coisa dessa? Uma pessoa escreve algo séculos e séculos antes, e acontece exatamente como foi escrito. Amém? Só Deus. Amém? Só Deus. Uma coisa é você fazer uma previsão hoje, né? A pessoa fazer uma previsão hoje de algo que ela observou, que ela está vendo que está para acontecer e tal. Isso é fácil. Isso é fácil, como muitos aí preveem e tal. Se não fizerem isso e isso, vai acontecer isso com o planeta e tal. Tá tudo à mostra e os estudiosos vão vendo. Isso é uma coisa. Aqui é algo divino verdadeiramente. Amém? Está se cumprindo ou não está? Outra profecia. Vamos lá no livro dos Salmos, capítulo 22. Esse capítulo é maravilhoso. Salmo 22. No livro dos Salmos, capítulo 22, versículo 16. A Bíblia Sagrada fala assim. O que está escrito? Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Traspassaram-me as mãos e os pés. Prestem atenção no nome do Senhor Jesus Cristo. Embora você não vai encontrar no Novo Testamento falando do momento em que pregam as mãos e os pés do Senhor Jesus, mas eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante. Quem escreveu esse salmo foi Davi, o grande rei Davi. Ele não estava falando de algo a respeito da sua época, não estava falando de si mesmo, porque não existia na época de Davi, não havia esse tipo de punição, esse tipo de execução. Entende o que eu estou dizendo, pessoal? Não existia esse tipo de execução na época do salmista Davi, porque esse tipo de execução veio exatamente através dos romanos. Está entendendo? Do Império Romano, que punia e executava os malfeitores dessa maneira, dessa forma, pregando na cruz, pregando as mãos, os pés. Então Davi, ele estava escrevendo algo que nem acontecia na sua época, que não era comum acontecer na sua época. E você sabe que o Senhor Jesus foi crucificado na cruz, obviamente os cravos furaram o quê? As suas mãos e os seus pés, obviamente. Como que alguém poderia falar de algo 1000 anos antes? Que foi o período aqui que Davi escreveu isso, aproximadamente 10 séculos antes da vinda de Jesus, e ele escreveu, falar a respeito disso, só para você entender que isso realmente aconteceu, que a mão do Senhor Jesus foi perfurada. João, capítulo 20, verso 27, João, Novo Testamento também, volta lá, fica depois de Lucas. João 20, versículo 27, você lembra quando Jesus apareceu aos discípulos na primeira vez? O Tomé não estava e Tomé não acreditou. Os discípulos disseram: Jesus ressuscitou, nós o vimos. E ele disse: se eu não vir as chagas nas suas mãos e o seu lado furado, porque o lado de Jesus foi furado por um soldado romano, eu não vou acreditar. Aí quando Jesus aparece novamente, veja comigo o versículo 27, e logo disse
a Tomé. Jesus já entra, cumprimenta, a paz seja convosco, e diz: põe aqui o teu dedo e vê o quê? Vê as minhas mãos. Está aqui, olha aqui como elas estão furadas. Vê aqui as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas o quê? Incrédulo, mas crente. Creia. Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Não deixe a incredulidade tomar conta de você. Confie em Deus. Creia, independente das circunstâncias que estão na tua vida diante dos teus olhos. Graças a Deus, igreja. Estão entendendo, sim ou não? Se cumpriu o que foi falado lá atrás. Outra, Isaías 53, volta lá em Isaías 53 agora, no versículo 12. Isaías 53, verso 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A profecia diz: ele foi contado entre os transgressores, e pelos transgressores ele o que? Intercedeu, orou. Vamos ver se isso aconteceu. A profecia era essa, o cumprimento da profecia. Ali está, Lucas capítulo 23, versos 33 e 34. Livro de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas qual o capítulo? 23, versículos 33 e 34, não é isso? Quando chegaram ao lugar chamado o quê? Calvário, ali o crucificaram. Olha o cumprimento da profecia, das duas. Bem como quem? Aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Está escrito que ele foi contado entre os transgressores. Um estava à sua direita e outro estava à sua esquerda. Jesus foi crucificado no meio. Se cumpriu a primeira parte. A segunda, que ele intercedeu pelos pecadores. Vamos lá, versículo 34, o que diz aí? Contudo Jesus dizia o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Amém? Se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. Como que você explica isso? Alguém prever lá atrás, mas nos detalhes, está entendendo? Nos mínimos detalhes, de dizer, vai ser contado entre os pecadores, entre os transgressores, com os transgressores, e foi lá colocado, foi igualado aos os dois malfeitores, e lá atrás diz, ele vai interceder pelos pecadores, e na cruz Jesus intercede pelos pecadores. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Graças a Deus, igreja. Então a palavra de Deus é verdadeira, ela acontece, ela se cumpre. Amém, igreja? Graças a Deus. Outra profecia, para por aí, que é o que mostra outra. Não, mostra mais ou não mostra? Deixa eu mostrar para você outra que eu selecionei aqui. A próxima agora é, só para não me perder aqui. Vamos lá, Salmo 22, versículo 7. Tá, Salmo 22, 7. O que diz o salmista no Salmo de capítulo 22, versículo 7. É bom assim, quando a página agarra uma na outra da Bíblia, é ou não é verdade? Todos os que me veem fazem o quê? Zombam de mim, afrouxam os lábios e o quê? Meneiam a cabeça. Presta atenção, hein? Então lá atrás, 1000 anos atrás, tá certo? Ele declara isso, ele escreve: todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. O que é menear a cabeça? É olhar e... Está entendendo? Isso é menear a cabeça. Então zombam de mim, meneiam a cabeça.
Mateus 27, 39. Mateus 27, 39. Aí diz aqui, capítulo 27, versículo 39. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo... Eu não coloquei aí o versículo próximo, mas eles diziam: tu que destrói o santuário, cadê? Se é filho de Deus, desce daí. Desce daí, se é filho de Deus mesmo. Salva-te a ti mesmo, salvou os outros, não salva a si mesmo. Está entendendo? Blasfemavam. Meus amados, isso é muito forte. O que eu estou falando para você da veracidade da palavra, da profecia. Você veja que detalhe pequeno. Não simplesmente ele disse: bem, vão zombar de mim. Não, ele fala de zombarias, ele fala de menear a cabeça, uma coisa pequena. Mas se cumpriu exatamente assim. Glória a Deus, igreja. Se cumpriu assim. Então, quando você lê a Bíblia, entenda, você não está lendo qualquer livro. Você está lendo a palavra de quem, meus amados? De Deus. É a palavra de Deus, uma palavra que você pode dar crédito a ela, acreditar nela. Por quê? Porque o que foi falado acontece. Deus falou lá atrás, se cumpriu cá na frente. Amém, gente? Em nome de Jesus. Outra profecia que se cumpriu também, Salmo 22 novamente, verso 18, vejam comigo: repartem entre si, até já lemos algo, né? Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Então ele fala de repartir as vestes e da túnica também, deitam sortes sobre a túnica. E onde está o cumprimento dessa profecia? João 19, 23. João capítulo 19, versículo 23, está escrito: os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe o que? As vestes, fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também o que? A túnica, porém, era sem costura, toda tecido de alto a baixo. Então ele fala aqui tanto das vestes como da túnica, exatamente como havia profetizado o salmista. Amém, igreja? Só mais algumas aqui, 2. Essa daqui é muito forte. Capítulo 34 do livro dos Salmos. O Salmo 34. Salmo 34. Você pode ler em voz alta comigo, toda a igreja, por favor. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Meus amados, a Bíblia está dizendo, o salmista está falando lá atrás: preserva-lhe todos os ossos, nenhum sequer será quebrado. Ou seja, dizendo que nenhum osso do Senhor Jesus seria o quê? Seria quebrado, porque Deus iria preservar todos os ossos do Senhor Jesus, nenhum sequer seria quebrado. João 19, 32, veja que coisa gloriosa demais. João 19, 32, diz assim: os soldados foram e quebraram o quê? Toda a igreja, vamos lá, vamos participar. Então, os soldados foram e quebraram o quê? As pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Ou seja, os soldados foram lá, quebraram a perna de um malfeitor, passaram por Jesus, foram lá e quebraram do outro também, quebraram as pernas, que não haviam morrido ainda, para morrerem logo. Está entendendo? Sim ou não? Para que fossem tirados da cruz, enfim. Olha o próximo versículo, versículo 34. Mas um dos soldados, ou melhor, versículo 33, perdão. Chegando-se, porém, a quem agora? A Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. É muito forte. Ou seja, o próprio Deus providenciou
que ele morresse antes, porque Deus já sabia que iriam o quê? Quebrar as pernas. Está entendendo? Sim ou não? Deus já sabia, porque era sábado, preparação e tal, enfim, aquela coisa toda. Viria a Páscoa. Então foram lá e quebraram a perna de um, quebraram a perna do outro. Quando foram quebrar de Jesus, não, já morreu, já não precisa de quebrar não. Tudo para se cumprir o quê? A Escritura Sagrada. Para se cumprir a palavra de Deus. Porque Deus falou, nenhum osso vai ser quebrado. Então o homem não podia quebrar o osso. Amém, pessoal? Nada pode mudar a palavra de quem? De Deus. O soldado não podia só de raiva, eu vou quebrar a perna dele também. Sim ou não? Quebrei dos outros, vou quebrar dele também. Mas não. Não quebrou por quê? Pode dizer, Deus não deixou. Por que não quebrou? Deus não deixou. Não deixou por quê? Porque está escrito. Estava escrito que nenhum osso seria quebrado. Então acabou. O que prevalece é a palavra de Deus. Diga, a última palavra vem de Deus. Amém? A última profecia que quero mostrar para você. Volta lá em Isaías 53. Isaías 53. Versículo 9. Isaías 53, verso 9. Estou procurando dar uma ordem mais ou menos assim dos fatos. Designaram-lhe a sepultura. Olha que bacana. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Ou seja, para todos vai ser sepultado com os perversos, com quem não presta, tal, enfim. Mas com o rico esteve na sua morte. Repitam isso. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo, ou seja, culpa alguma se achou em sua boca. Vai lá em Mateus 27, de novo. Bispo é um vai e volta danado, hein? Sim, é lá atrás e na frente. Para poder mostrar o que foi falado lá atrás e aqui na frente o cumprimento. 27, versículo 57 em diante. Vamos lá? Caindo a tarde, veio um homem pobre de Arimateia. Amém, gente? Um homem o quê? Rico. O que estava escrito lá? Na morte estará com o rico. Amém, pessoal? Veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com quem? Com Pilatos, e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Meus amados, Deus providenciou tudo. Aquele homem rico que tinha influência política, naturalmente, Pilatos era o governador, então aquele homem tinha influência, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. O senhor permite que eu retire o corpo de Jesus? E ele permitiu, ele foi lá, retirou o corpo de Jesus, colocou no seu túmulo, para se cumprir a Escritura: com o rico esteve na sua morte. Amém, pessoal? Com o rico esteve na sua morte. Aí você diria, ou alguém diria, igual uma pessoa uma vez disse: pô, Jesus foi tão miserável que nem um túmulo para ser sepultado ele tinha. Meu amigo, Jesus é inteligente. Ele não vai investir numa coisa que ele não vai precisar. Ele só ia ficar 3 dias, na verdade. Ia entrar na sexta-feira e ia sair no domingo, amém, gente? Para que ele investia, gastar em túmulo? Ele investe no que ele acredita, no que ele precisa. Amém? Sabe o que quer dizer isso? Que se você está aqui, é porque Jesus quer você. Porque Ele não vai investir naquilo que Ele não vai usar. Amém? Ele quer te usar em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Crê nisso, meu amado. Desperta para isso. Em nome de Jesus. Deus quer usar você. Ele não comprou túmulo nenhum, porque ele só ia passar ali. Ele entrou na sexta-feira, morto,
Mas domingo pela manhã ele saiu vivo. Glória a Deus. Então para que ele ia perder tempo? Não, deixa eu comprar um túmulo para quando eu morrer. Não, não ia ficar lá muito tempo. Jesus comprou a gente com o seu sangue, investiu em nós, porque Ele quer usar cada um de nós, porque Ele, na pessoa do Espírito Santo, quer habitar na gente hoje, amanhã e para sempre. Graças a Deus, igreja, para que sejamos instrumentos nas mãos dEle. Aí só para fechar, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, toda a igreja leia comigo, por favor. Até coloquei em negrito ali: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Fale isso com força, vamos lá. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Digam graças a Deus. Meus amigos, meus amados, quando você lê essa palavra, você não está lendo qualquer livro. Você está lendo uma palavra que funciona. Se essas profecias, homens que nunca se viram, de épocas diferentes, falaram a respeito do Messias, e todas elas se cumpriram, cumpriram ou não? Cumpriram ou não cumpriram? Se cumpriram. Você acha que as profecias do Senhor Jesus não vão se cumprir? Ele disse em outras palavras: eu vou, mas eu volto para buscar a minha igreja. Amém? Então Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então fica firme com Jesus. Quando alguém quiser te convencer de que a Bíblia não é a palavra de Deus, eu mostrei para você. Por que você deve crer na Bíblia? Porque o que está escrito nela se cumpre. Graças a Deus, igreja. Se cumpre, acontece. É verdade. Toda a Escritura. Ah, mas foram homens que escreveram. Sem dúvida. Não foi Deus que escreveu. Mas homens, como eu li lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, homens inspirados por Deus. Creia na Bíblia. Se Jesus disse que aquele que não quer vida com Ele, não está nem aí para Ele, enfim, vai para o inferno, então é porque isso vai acontecer. Mas aquele que se apegar a Ele, o receber como único Senhor e Salvador, terá a vida eterna e vai experimentar coisas que jamais olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, então isso também vai o quê? Vai se cumprir. Tudo que eu mostrei para você, que foi falado lá atrás, se cumpriu. Alguém diria: ah, não se cumpriu. Se passaram 1000 anos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se passaram 1000 anos. Mais ainda, não se cumpriu. Mas chegou a hora que se cumpriu. Amém, pessoal? Vigia. Porque a hora que Deus disser: vai, meu filho, acabou. Ninguém segura. Aí Jesus volta e arrebata a sua igreja. Digam graças a Deus. Você está crendo em qualquer livro? Você está crendo em qualquer coisa? Em qualquer palavra? Não, eu não estou brincando com você. Eu não estou enganando você. Eu estou ensinando a palavra de Deus para você. E para você ter a certeza de que você está crendo em algo que é verdade. De fato, de verdade. Amém? E se você está aqui e diz assim: bispo, eu creio na palavra. Eu creio e quero render 100% minha vida ao Senhor Jesus, de fato, de verdade. Fique de pé no seu lugar, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito forte. Sim ou não, pessoal? É muito forte. A Escritura é sagrada. Por isso chama-se Escritura sagrada. Escritura é o quê? Sagrada. É de Deus. Vale a pena você confiar nela, em toda ela. Não seja aquela pessoa que faz de qualquer outra coisa a bússola para a sua vida. Tenha como a bússola para a tua vida, que vai dar a direção certa, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, porque essa não volta vazia, essa não volta atrás, essa acontece, essa se cumpre verdadeiramente.
Digam graças a Deus. Você entende isso em nome de Jesus? Sim ou não? Coloque as mãos sobre o teu coração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo ensinamento da Tua palavra. Obrigado pelo Senhor, meu Pai, ter nos ensinado, ter falado conosco nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, nós temos motivos para crer nessa palavra, porque o que vemos aqui é muito forte, meu Pai. Cumprimentos de coisas nos mínimos detalhes, coisas pequenas, detalhes pequenos, mas que aconteceu exatamente como foi escrito. Senhor, eu imagino aquele soldado indo na direção do teu corpo ali na cruz, pronto para quebrar as tuas pernas, mas de repente ele olha e fala: não preciso de quebrar mais. Puxa vida, o Senhor já tinha feito o que tinha que ser feito, e Ele não pôde quebrar as tuas pernas, porque assim o Senhor tinha falado lá atrás, 1000 anos antes, que os teus ossos não seriam quebrados. Senhor, em nome de Jesus, abra os olhos de cada um aqui presentes, de maneira que essa pessoa comece a olhar diferente para a Tua palavra, em o nome de Jesus. Sim, que cada um olhe diferente para a Tua palavra, que cada um olhe com os Teus olhos, Senhor, para a Tua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Santo Espírito de Deus, Deus querido, Deus amado, eu amo a Tua palavra, Senhor, porque ela é verdadeira, porque ela acontece, porque ela se cumpre de fato e de verdade. Aleluia. Te adoramos, te amamos, te louvamos, te bendizemos, meu Senhor, de todo o nosso coração, meu Pai. Que estas palavras fiquem guardadas dentro de cada um de nós. Aí nós podemos entender por que Paulo escreveu dizendo: toda a Escritura é digna de aceitação, porque foi inspirada por Deus. Aleluia. Ah, meu Senhor Jesus, meu Senhor, nós queremos que a Tua palavra venha dirigir a nossa vida. Sim, queremos ser guiados, dirigidos, não pelas palavras do mundo, mas pelas palavras do Senhor, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, e o que nós falamos aqui no final é muito forte isso. O Senhor não comprou túmulo para ser sepultado, mas o Senhor nos comprou com o Teu sangue. Aleluia. O Senhor nos comprou com o Teu sangue, meu Pai, porque o Senhor quer habitar em nós para sempre. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Meu amigo e minha amiga, meus amados, levantem as mãos, abra o coração e deixe Ele entrar, para Ele habitar em você, porque Ele te comprou com o Seu sangue na cruz. Adore a Ele, glorifique a Ele. Aleluia, te adoramos, meu Pai, te bendizemos, te glorificamos de todo o nosso coração. Paizinho amado e querido, em nome do Senhor Jesus,
em o nome do Senhor Jesus. Toma, meu Senhor, a nossa vida em tuas mãos. Sim, toma a nossa vida em tuas santas mãos. Em nome de Jesus, Pai. E vem, meu Senhor, ao nosso encontro. Venha, meu Pai, nos abraçar, nos envolver, nos encher do Espírito Santo, que é o Espírito da vida. Pois contigo sabemos que somos mais que vencedores. Pois tu és maior que tudo, tudo, tudo. Glórias e glórias ao teu santo nome, Pai. Eu te amo, meu Senhor, eu te adoro, eu te louvo. Sela cada um com teu Espírito, Pai, agora. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus de todo o coração. Se renda a Ele verdadeiramente nesse instante. Em o nome do Senhor Jesus. Vale a pena você colocar toda a tua fé na palavra de Deus, fixar os teus olhos tão somente só no Senhor Jesus. Aleluia, te adoramos, ó Senhor, de todo o nosso coração. Meus olhos estão em ti, não posso deixar de te ver, seguro em tuas mãos estou. Sim, Senhor, nos apegamos somente a ti. A tua palavra me diz para eu não me guiar pelo que vejo aqui. Vivo pela fé em ti, meu Deus. Oh, aleluia. O vento pode soprar e o mar se enfurecer. Sim, meu Deus. O mundo pode me atacar, maior és tu em mim. Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração. Declare, confio em ti. A minha alma canta, a minha alma canta. Quão grande és tu, quão grande és tu, Senhor. Sobre tudo que vier, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. O vento pode soprar, o vento pode soprar e o mar se enfurecer. Sim, o mundo pode me atacar, o mundo pode me atacar. Declare, maior és tu em mim. Toda a igreja levante as mãos e cante: Deus da minha vida, Deus da minha vida, Senhor da minha casa. Declare que Ele é dono do meu coração. Confio em ti, a minha alma canta, a minha alma canta. Quão grande és tu, Senhor. Sobre tudo que vier contra mim,
igreja declarando: Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti, confio em ti. A minha alma canta, a minha alma canta. Quão grande és tu, Senhor! Sobre tudo que vier, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior, tu és maior. Sim, meu Deus, o Senhor é maior que tudo, meu. E por isso nos apegaremos sempre a ti e seguiremos em frente, no nome do Senhor e Salvador Jesus, confiando na tua palavra, que ficou claro que de fato é sagrada, é verdadeira e se cumpre e sempre se cumprirá. E o que crê, diga obrigado, meu Deus. Amém, graças a Deus. Bem forte ao Senhor Jesus, bem forte mesmo, a Ele toda honra. Eu te amo, meu Pai, Deus da minha vida, Senhor da minha casa. Diga para Ele que Ele é o dono do teu coração, dono do meu coração. Confio em ti, confio em ti. A minha alma canta, declare para Ele: quão grande és tu, Senhor. Sobre tudo que vier, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. Graças a Deus. Olha para mim aqui.